Começa agora a Rede Escola, nossa revista eletrônica de educação, que hoje tem como destaque principal o Enem. Há um mês do exame, vamos apresentar uma série de reportagens sobre os sonhos, as angústias e como lidam com a pressão alguns candidatos que farão as provas. Lá em casa, nunca ninguém chegou numa universidade. Minha mãe agora está terminando o ensino médio, então eu gostaria muito de dar esse privilégio para eles e para mim também. Escola do Distrito Federal desenvolve o potencial de estudantes com altas habilidades. A gente pretende, com esse fomento, fazer uma reserva que a gente fala, né? A gente fala que é para investir, para que futuramente essas crianças, né, possam retribuir à sociedade. Hoje a Rede Escola começa uma série sobre a realidade de 6 candidatos que cursam pré-vestibular social na cidade do Rio de Janeiro e que farão em novembro o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu estive junto a esses estudantes e vou mostrar a história de cada um deles. E tem cada história, Eliane. De hoje até depois da segunda prova, em 10 de novembro, a gente vai saber os sonhos dessas pessoas, as angústias, as dificuldades, como lidam com o tempo curto para os estudos, como ficam os relacionamentos. Enfim, vamos saber como eles se preparam para conquistar o grande objetivo, que é entrar numa universidade. Vamos conhecê-los? Em 2018, o SISU ofereceu cerca de 239 mil vagas em universidades públicas espalhadas por todo o país. No entanto, o número de candidatos é muito maior do que isso. Este ano, 5.095.308 pessoas se candidataram ao Enem. Isto mostra que a concorrência pela tão sonhada vaga na universidade é enorme. Cursos de preparação podem ser caros e inviáveis para a maioria dos alunos, mas iniciativas como o APES no Rio de Janeiro proporcionam um ensino de qualidade a quem não pode arcar com essa despesa. São professores muito bons e que dão uma base. Muito embora cada um tenha vindo de uma escola diferente, de um curso diferente, de uma realidade diferente, todos se encontram na sala de aula com professores extremamente generosos que oferecem essa base para igualar eles e a gente poder ir crescendo. Antes mesmo do Enem, os alunos já enfrentam outro desafio: conseguir uma vaga no curso pré-vestibular. A gente tem um perfil que é construído a partir do sistema de cotas, então é o critério socioeconômico e também da qualificação acadêmica, porque a gente acredita que tem muita gente boa que pode fazer vestibular e que tem chances de acessar a universidade e que, na verdade, não tem a oportunidade de estar num curso pré-vestibular. Depois vem as aulas, a dedicação e a escolha por uma profissão. Sinceramente, eu não sei de onde veio a medicina. Eu não consigo me ver em outra profissão, não sei essa, ajudando as pessoas e ajudando a salvar a vida das pessoas. Não consigo me ver em outra profissão. Tanto que eu não tenho nenhuma segunda opção de curso. Só a medicina. Eu acabei entrando naquela crise do vestibulando, né? Crise dos 18 anos, que a gente não sabe a profissão que a gente vai escolher para a vida toda. Aí acabou que eu ainda estou um pouco indeciso entre a área de humanas, a área de biológicas, mas a gente vai ver como é que vai ser o resultado do Enem e até lá a gente escolhe. É interessante a gente pensar no que vai querer fazer para o resto da vida, sim, mas pode ser que agora você queira isso, daqui a 3 anos já não seja mais o seu objetivo, e tá tudo bem você trocar. Alguns alunos dividem o tempo entre trabalho e curso pré-vestibular, enquanto outros conseguem se dedicar exclusivamente aos estudos. O conteúdo ensinado é mais extenso e profundo do que eles encontravam em seus antigos colégios. Tem toda aquela história, né, da educação precária, das matérias que a gente não vê. Inclusive, esse foi um dos motivos por procurar um curso pré-vestibular. 90% das aulas que eu tenho aqui eu não tive na minha escola. Fazer uma boa prova acaba sendo um objetivo mais concreto, tendo chance de concorrer com alunos de uma realidade socioeconômica mais favorável. Neste processo, a recompensa acaba não sendo apenas dos alunos, mas dos professores também. Eu sei que a gente tem mais da metade das turmas aprovadas do APES, então a gente tem vestibular não é fácil, né? E às vezes você tem turmas de pré-vestibular que não aprovam mais da metade dos seus alunos. Então conseguir esse número com o APES é realmente muito expressivo.
Os meninos recebem a gente de braços abertos de uma outra maneira e isso acaba incentivando muito, porque o nosso trabalho de professor é isso, a gente tem essa troca. E no APES a gente tem muito, então quanto mais eles recebem bem a gente, mais a gente consegue dar também. Tecnologia e segurança para garantir o sucesso do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Todo ano, o INEP, instituição vinculada ao Ministério da Educação responsável pelo exame, investe na implantação de novos processos e ferramentas tecnológicas. Operação que vai desde a elaboração dos itens na sala de segurança até a aplicação das provas em mais de 10 mil locais espalhados pelo país. Hoje nós contratamos empresas especializadas, cada uma na sua área. Então, nós temos algumas empresas aplicadoras de prova que sabem como fazer a prova no sentido de aplicação, de contratação de pessoas que estarão no local da prova. Temos uma empresa específica em distribuição. Os Correios, a autarquia brasileira, ele faz essa distribuição no Brasil todo. Temos uma gráfica contratada especificamente para que trabalha com segurança de impressão. E também os batalhões do Exército, onde a gente guarda a prova, onde armazena a prova até a distribuição final. As inovações complementam procedimentos para evitar fraudes. A gente colhe a digital nos 2 dias de aplicação. Então, ou seja, é uma segurança de quem está, aquela pessoa está fazendo a prova e está colocando a sua digital. Depois, em 2017, nós começamos a usar equipamentos de radiofrequência, onde a gente pode medir se existem ondas sendo emitidas dentro da escola, que não é para acontecer, a menos que tenha a utilização de um ponto eletrônico, por exemplo. E este ano, por orientação inclusive da Polícia Federal, o edital prevê que o aluno participante será eliminado se o telefone celular dele tocar, mesmo dentro do envelope que está o telefone. O que eu quero dizer com isso? Muitos telefones, mesmo desligados, eles tocam o alarme. Então é importante que o participante lembre que o celular, além de estar desligado, tem que estar sem alarme, porque senão será eliminado pelo simples toque de um alarme. Na sede do INEP, são feitos o monitoramento do local de guarda das provas e de armazenamento de dados dos participantes. É desta sala, 24 horas por dia, que os operadores do INEP monitoram os dados da tecnologia da informação do Enem e acompanham tudo que é postado nas redes sociais sobre o exame. No dia da prova, a recomendação é chegar ao local do exame com antecedência e levar documento físico de identificação com foto. CNH digital ou outros documentos sem foto não serão aceitos. Além disso, é importante imprimir o cartão de confirmação da inscrição. O Exame Nacional do Ensino Médio esse ano será realizado nos 2 primeiros domingos de novembro, dias 3 e 10. Desde 1998, o Enem é de responsabilidade do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, que dá nome ao instituto responsável pelo Enem e outras avaliações educacionais brasileiras, foi um dos grandes educadores do nosso país e um dos principais defensores do ensino público e gratuito. Ele era contra a educação como processo exclusivo de formação de uma elite e que mantinha a grande maioria da população em estado de analfabetismo e ignorância. Anísio Teixeira é tema de hoje do nosso quadro Acervo. A concepção dele é que sem educação não existe democracia. E sem educação de qualidade, muito menos. Porque não interessava ter uma escola que reduzisse o ensino. Interessava ter uma escola capaz de formar cidadãos capazes de discutir as questões do seu presente. Eu sou uma geração fruto da ação desse grande educador quando ele busca pôr em prática a sua visão de que uma sociedade democrática não se constitui sem educação. Um documento assinado por vários educadores em 1932 que propunha ao governo, ao Estado, as linhas mestras da educação pública no Brasil. E dentre essas linhas existiam algumas ideias, alguns princípios importantes. O primeiro era uma escola aberta a todos, independente de sexo, raça, religião, também e de condição social. Então, e ela, sobretudo, deveria ser pública e gratuita, né? Gratuita para que todos pudessem ter acesso e pública como responsabilidade do Estado. O Estado é que deveria prover educação a todos. Em 1935,
Anísio Teixeira assume temporariamente a reitoria da Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro. A formação de professores é prioridade na sua gestão. Entretanto, o Ministério da Educação intervém e adia seu projeto. A gente tem a interrupção da formação do professor em nível superior, porque Gustavo Capanema impediu que a Escola de Formação de Professores fosse incorporada à Universidade do Brasil. E isso significou o quê? Não só que o professor primário foi impedido de frequentar a universidade durante algumas décadas, como também inviabilizou a pesquisa na área de educação. Em instantes, altas habilidades em sala de aula. De acordo com o Censo Escolar de 2017 do Ministério da Educação, o Brasil tem 19.699 alunos com altas habilidades ou com superdotação. O número representa 0,04% dos mais de 48 milhões de estudantes matriculados na educação básica. O número é considerado baixo porque, para muitos especialistas, existe uma subnotificação dos casos e, na maioria das vezes, a instituição de ensino e a família dos estudantes não estão preparadas para identificar esse potencial na criança e no adolescente. No Distrito Federal, vamos conhecer uma escola que tem se esforçado para atender as crianças com altas habilidades. Vamos ver. Explorar áreas de interesse de estudantes com altas habilidades e superdotação. Na sala de recurso dessa escola de São Sebastião, a 30 quilômetros de Brasília, esses alunos que se destacam em áreas do conteúdo curricular ou pelo potencial artístico se tornam produtores de conhecimento. Às vezes esse estudante demonstra essa habilidade maior, esse grande potencial que ele tem, junto com uma criatividade, que é um outro comportamento de superdotação. Então, ele pega esse conhecimento que ele tem, que ele adquiriu, que ele quis aprender, quis aprofundar, junto com umas novas ideias, com novos pensares, com novas formas de fazer, e esse envolvimento com a tarefa, que é um outro grande grupo, né, de comportamento, onde eles vão realmente se empenhar naquela aprendizagem. Em cada projeto, muita criatividade e aprendizado. O vulcão ele é um fenômeno natural, né? Quando as placas tectônicas se chocam, elas podem às vezes fazer uma montanha. E essa montanha pode se tornar um vulcão. Aí como tem o magma vem por baixo pela chaminé, que é por dentro do vulcão, e aqui se chama cratera. A ideia é aplicar o conhecimento em projetos úteis para a comunidade. E esses alunos têm a característica de se envolverem bastante com o conteúdo da matéria, né? E a gente pretende, com esse fomento, fazer uma reserva, que a gente fala, né? A gente fala que é para investir, para que futuramente essas crianças, né, possam retribuir à sociedade. Quem sabe grandes líderes, grandes inventores, né, que façam alguma coisa que retribua à sociedade. Essa bicicleta feita com canos de PVC foi o trabalho da turma no semestre passado. Das medidas de cada peça ao encaixe dos canos, tudo foi feito pelos alunos com a supervisão do professor. O próximo desafio será criar uma cadeira de rodas elétrica. Nós usamos várias ferramentas, serramos para fazer as medidas, usamos o paquímetro, usamos também a régua, usamos o serrote também e demoramos aproximadamente 2 meses para fazer. A gente trabalhou a questão de liderança, né? A gente percebeu aquele que conseguia manusear o projeto, né? Levar o projeto. A gente trabalhou conceitos de matemática, né? De medidas, tanto que o projeto inicial a gente mudou as medidas de milímetro para centímetro para ficar mais fácil para a gente, porque a gente não tinha ferramentas específicas, né? Os alunos menores, né, que não tinham tanto aquele domínio com as ferramentas, eles faziam os desenhos, eles mediam, né? A gente, com a ajuda nossa, usava as ferramentas. Na hora do recreio, a invenção faz o maior sucesso. As habilidades sociais também são trabalhadas na sala de recurso, um apoio importante na orientação das famílias dos estudantes. A gente instrui a família que às vezes é a oportunidade de um
momento para que ela busque essa informação e para que ela fale sobre aquele assunto e construa. Então, a sala tem formalmente essa vazão, né, desse pensamento, mas em casa a gente precisa também ensinar a preparar esse ambiente, a acolher, a família a acolher esse tipo de pensamento, essa criticidade, essa busca do novo. Olá, pessoal! A batata é um tubérculo que se originou nos Andes, aqui na América do Sul. Ela foi levada para a Europa no século XVI e, a partir daí, virou presença obrigatória nos pratos simples ou requintados. Purê, cozida, processada ao murro e frita. Ela ganhou o mundo e agora os pesquisadores estão enxergando sua forma na nossa galáxia. Um dos grandes desafios para os astrônomos do século XX foi chegar ao formato da nossa galáxia, uma reunião de 250 bilhões de estrelas, sistemas planetários, muitos gases e poeira. O formato espiral plano, aceito até esse ano, foi modificado por um estudo publicado na revista Science recentemente, fruto de uma pesquisa colaborativa de astrônomos da Universidade de Varsóvia, dos Estados Unidos e do Reino Unido. Usando uma categoria de estrelas chamadas cefeidas, cujas distâncias podem ser determinadas graças à variação periódica dos seus brilhos, os pesquisadores chegaram à conclusão de que a nossa galáxia tem a forma de uma batata chips, ou muito perto disso. Foram milhares de medidas de cefeidas, combinando observações feitas em luz visível e dados em infravermelho. O estudo concluiu que as estrelas mais jovens ficam nos braços espirais da Via Láctea, enquanto as cefeidas mais velhas ficam espalhadas. Esse resultado ajudou na estimativa de movimento da nossa galáxia, como mostra uma simulação em computador. Na próxima vez que te perguntarem quais as semelhanças entre a galáxia e a batata, você já sabe responder. Até o próximo Observatório. Daqui a pouco, Anísio Teixeira é tema de hoje do nosso quadro Acervo. E a gente volta a falar de Anísio Teixeira dentro do quadro Acervo da TV Escola. Vamos ver um pouquinho mais do programa Educadores, produzido pela TV Escola, juntamente com a Fundage, Fundação Joaquim Nabuco, no ano de 2011. Em 1952, o educador assume a direção do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o INEP, cargo que ocupa até 1964. O órgão, vinculado ao Ministério da Educação, ainda hoje promove estudos, pesquisas e avaliações sobre a educação brasileira. Entre outras atividades, tem destaque a realização do censo escolar e a aplicação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. No antigo casarão de Caetité, a memória do educador Anísio Teixeira continua viva. O local abriga, além de objetos e documentos pertencentes à sua família, uma biblioteca, um cine-teatro e uma sala de cultura digital. Ele nunca pensou pequeno para o povo brasileiro. Anísio Teixeira pensava grande. Ele queria a melhor escola possível, pública, para formar o cidadão e a nação brasileira. Uma frase que o Anísio dizia muito, que me é cara, é que é importante que o educador use a sua inteligência sem preguiça, sem orgulho e com a possibilidade de que as suas palavras ganhem força social, para retornar à sociedade aquilo que a sociedade também, através dos seus impostos, aplica na nossa formação como intelectual, né? Então, uma inteligência a serviço da sociedade, no melhor sentido que essa expressão tem, que é levar uma vida de melhor qualidade para todos e uma escola feliz. Quem não quer uma escola feliz? Eu quero. Em 2019, mais de 5 milhões de estudantes se inscreveram para o Enem,
com o sonho de cursar o ensino superior. Pessoas de todas as idades, gêneros, raças e realidades sociais. Para saber quem são esses alunos e que sonhos eles nutrem, eu vim até o APES para conhecer melhor a história deles. Tenho 30 anos, sou a mais velha da turma, do APES, talvez, do colégio. Sou mãe, trabalho em tempo integral e me divido nessa rotina de trabalho, estudo, maternidade. Eu sou caixa. E aí eu comecei a pesquisar cursos de pré-vestibulares, já no ensino médio, quando eu estava terminando em 2017. Só que o tempo de inscrição para o AP já tinha acabado. Aí eu falei, caramba, vamos ver se eu consigo pro ano seguinte e tudo mais. Só que no ano seguinte eu tive que me mudar, tive que morar sozinha. E aí ficou tudo, muito bagunçado. Até eu me reorganizar, aí não deu. Eu falei, mas dessa vez eu não vou perder o prazo. No caminho, muitos ficam indecisos com a escolha de profissão que querem seguir. A única certeza é que o diploma universitário irá mudar a vida deles de alguma forma. E parece que uma carreira específica está no radar da maioria dos alunos. Eu quero fazer medicina. É um sonho desde o início do ensino médio. Eu, de início, não sabia o que eu queria, quando eu estava no fundamental, porque eu não tinha acesso. Eu estudei num colégio público no interior de São Paulo, porque eu morei lá uma época, e eu não tinha acesso, eu não sabia da possibilidade de medicina. Para mim, nem existia. Medicina sempre esteve nos meus sonhos, mas muito longe da minha realidade. Então, é algo que, apesar de ser um sonho, era algo que não era palpável para mim até pouco tempo atrás. Medicina, né, foi a profissão escolhida. E o start foi quando nós duas fizemos iniciação científica na Fiocruz. E a gente amou, a área da saúde em si. E aí, pelo menos para mim, medicina não foi o primeiro momento que eu pensei, porque eu falei, cara, é muito difícil, não vou passar, não quero isso. Mas aí, ao longo do tempo, eu fui vendo que, cara, era isso mesmo que eu queria. Estudar em um curso pré-vestibular social deu mais esperança a esses alunos de obter bons resultados nos dias 3 e 10 de novembro. Mas a rotina de estudos exige tempo, dedicação e controle emocional. E a realidade desses alunos reflete a origem de outros milhões de estudantes brasileiros. Lá em casa, nunca ninguém chegou numa universidade. Minha mãe agora está terminando o ensino médio, então eu gostaria muito de dar esse privilégio para eles e para mim também, por uma questão de honra mesmo. Esse é o meu segundo ano tentando. Ano passado eu estava no terceiro ano, mas eu tinha uma rotina bem puxada, porque eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e à noite eu fazia um pré-vestibular online. Sendo que eu não tinha tempo de estudar igual hoje eu tenho, que hoje eu me dedico integralmente. A superação de obstáculos e o orgulho pelas conquistas parece ser a principal característica desses alunos, que após um dia inteiro de estudos ou de trabalho, ainda encontram força para fazer o curso pré-vestibular à noite. Todas as responsabilidades, todo o cansaço vai embora, porque eu tô dentro de uma sala de aula, tô tendo o privilégio de ter uma aula de base alta de ensino, né? Parece que tudo que eu tenho para fazer eu esqueço e lembro da escola, mas é bem difícil, assim. Ponto final na Rede Escola de hoje, que falou de Anísio Teixeira, altas habilidades, arte e educação, ciência e o Exame Nacional do Ensino Médio. Se você deseja ver ou rever a nossa revista, acesse o site tvescola.org.br. Na TV tem Rede Escola toda sexta-feira às 7 da noite, aos sábados às 4 da tarde, aos domingos ao meio-dia e às segundas-feiras ao 12:30. E quem vive no Rio, Grande Rio ou em Niterói, a Rede Escola é exibida toda terça-feira às 8 horas da noite na Multirio, canal 26 da NET. A gente fica por aqui. Até a próxima. Beijo!